vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast Primeiro Milhão. Hoje nós iremos falar de um assunto que mexe com muita gente, principalmente pessoas que estão a colaborar. Mas, por mais que você não esteja a colaborar, é importante que você participe aqui deste nosso podcast. Nós hoje iremos falar de salário, né? Eu estava aqui a dizer, por mais que você não esteja a colaborar, tenha uma empresa, é importante estar aqui e participar do nosso podcast. Afinal, nós aprendemos aqui que até mesmo o empresário precisa ter salário. Exato. Então, não é o fato de não estar a colaborar numa empresa que irá lhe impedir de ter esses conhecimentos ou de aprender melhor como é que você pode fazer para gerir, tratar melhor essa questão. Arcélio, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, saudar aí os nossos telespectadores. Angola, Guiné-Bissau e por aí vai, os países falantes da língua portuguesa. E é sempre bom estar aqui. E este ano eu acho que será totalmente diferente. Vamos partilhar aqui muito conhecimento. Um podcast é sempre bom, porque a gente pode pegar num assunto e desmistificar. É diferente daquele vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Então, estou feliz por estar aqui e vamos partilhar conhecimento. Nós também vamos ouvir aqui de vocês, né? Não se esqueçam de subscrever-se aqui no nosso canal, seguir as nossas plataformas e partilharem com mais pessoas. E obrigado mais uma vez pelo convite, Alda. Realmente, e por falar de ser um ano diferente, uma coisa interessante que irá acontecer agora, vocês mesmos podem sugerir os próximos temas. Uau. É só uma questão de comentar aí abaixo. Comentem o que é que vocês gostariam, né, que nós trouxéssemos aqui para a nossa mesa de debate. Do que é que vocês gostariam que nós falássemos, né, no próximo podcast. É só uma questão de estar aqui a rolar os assuntos e o assunto mais comentado, o assunto que tiver, né, maior número de pessoas a votarem nesse determinado assunto, nós iremos trazer no podcast a seguir. Então, é isso. Você já não está apenas a assistir, mas está também a participar e ajudar na elaboração, né, desses temas. Exato. Afinal, é por si que nós fazemos esses podcasts. Arcélio, nosso assunto salário. Yeah. Exato. Muitas vezes esse assunto salário, olhamos para o salário em duas vertentes, né? Em duas vertentes. O salário é bom quando entra, mas também não é bom quando entra. Para algumas pessoas, né? A presença do salário é uma solução, mas também acaba por ser um problema. Então, acho que nós podemos começar daí a nossa conversa. Começamos daí. Para mim, eu cheguei à conclusão, eu sou muito controverso, cheguei à conclusão de que o salário no final do dia é um problema. É um problema quando é que ele se torna um problema para a maioria das pessoas, quando ele se torna um hábito e um vício. Há pessoas que estão habituadas e viciadas no salário. O que isso significa? Significa ficar cerca de 10 anos ou mais a depender única e exclusivamente do salário. Isso é um grande problema, não é? É um grande problema. Mas também torna-se uma bênção quando nós percebemos que ele é uma semente. Nós temos que perceber isto, que salário é semente. E se ele é semente, tem que ser plantado, tem que ser regado, tem que ser cuidado, e depois nós temos uma colheita. Então são dois lados da mesma moeda, uma parte positiva e uma parte negativa. E eu vou lhe confessar algo, a maioria das pessoas usam o salário de forma negativa, ok? Acho que é por esta razão que nós estamos aqui. Eu vou mostrar aqui com A mais B de que de fato a forma como algumas pessoas usam o seu salário não é saudável e no final do dia vai criar prejuízo. Eu tenho criado prejuízo. Eu vou trazer aqui casos também de estudos de alguns alunos que passaram a vida toda dependendo de salário. Como é que eles terminam? E vou trazer também casos de estudos de alunos que tomaram a decisão de pegar no salário e tratar ele como uma semente. Como é que eles terminaram, não é? E depois vamos falar também dos causos neutros, não é? A Alda falou uma coisa importante, o empresário também precisa ser salário, mas até para este empresário, o salário acaba sendo um péssimo vício. Pois é, vocês já devem ter percebido que o podcast de hoje será mesmo quente, vai mesmo. Yeah. Então, trata de partilhar, aproveita e partilha o nosso podcast, né? Partilha, marca os seus conhecidos, chama todos, né? Para poderem vir aqui assistir conosco, principalmente os seus colegas de trabalho, chama todos eles.
de Gabriel, que tem um assunto muito interessante Muito. no podcast Primeiro Milhão. Yeah. O Arcélio estava aqui a falar da questão de nós usarmos o salário como semente. Isso. Falou também da necessidade de nós não dependemos única e exclusivamente do salário. Mas, Arcélio, antes de nós chegarmos até aí, a ponto de semear, né, esse mesmo salário, ou gerarmos outras fontes de renda, sabemos que temos muitos outros problemas pelo caminho. Claro. Muitos outros problemas. Primeiro, a forma de lidar com esse mesmo salário, né? Exatamente. Nós sequer sabemos lidar com esse salário para chegar ao ponto de pensar que ele pode ser uma semente. Exatamente. Os grandes problemas são estes. Também isto está muito derivado à cultura e à forma como nós fomos instruídos. Se há um problema que não é muito bem tratado ou não é resolvido na nossa sociedade, é a questão da educação financeira. Mas não só a educação financeira, a nossa sociedade tem vários problemas ligados a valores em si. Instruir as pessoas para que elas se possam tornar pessoas com valores e pessoas que contribuem para uma sociedade cada vez melhor. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos. E falando sobre isto, nós na tenra idade não somos ensinados sobre dinheiro, ok? E quando nós vimos a questão dinheiro, sempre vimos esta questão como problema. Dinheiro é problema. Ou está a faltar, ou nós não temos, ou estamos endividados, ou os nossos pais estão a discutir porque não têm dinheiro. Sempre alguma coisa negativa em torno do dinheiro. E as nossas academias, elas vão piorando. Por quê? Porque elas acabam não ensinando sobre dinheiro. E na nossa cabeça acaba ficando aquela história de nós nos instruirmos na vida para nós nos tornarmos umas máquinas que essas máquinas produzem. Depois delas produzirem, ganham, entre aspas, e pegam neste dinheiro e gastam. Logo, as pessoas acabam falhando num quesito bastante importante, que era para depois fazermos a ponte, que é o quesito gestão do salário. É por esta razão que nós vimos, é normal na nossa sociedade alta as pessoas gastarem o salário antes sequer de entrar. Muita gente, acontece com muita gente isto. Terminamos agora o mês de janeiro, né? Estamos quase aqui no mês de janeiro a terminar. Veja que o mês de janeiro, o salário de janeiro foi usado para pagar dívidas. Muita gente, mesmo estando num mês com várias responsabilidades acadêmicas e familiares, muita gente estava à espera do salário para fechar buracos, porque ela tem indisciplina. Eu chamo isso indisciplina. E esta gente tem que ser disciplinada. Chama isso indisciplina. Você usar o teu salário antes sequer dele chegar. Você comprometer o teu salário antes dele chegar. Você não planear e saber que tem responsabilidades com o teu salário. E já torou tudo. Esta é a maioria. A tal famosa classe média, porque nós também não sabemos quem é classe média, quem é classe alta, quem é classe dos pobres. Está tudo misturado. Então, este é que é o grande problema. Mas a quem também o salário chega ele completo, mas não tem uma planificação certa. É como se nós tivéssemos recebido uma semente e nós não sabemos em que canto da terra nós vamos jogar. E pegamos na semente e jogamos para o alto. Há pessoas que jogam para o alto o seu salário, pensando que, olha, o que vier, o que der, é isso mesmo. E as pessoas têm aquela mania de que, olha, é um mau hábito, um péssimo hábito, que nós deveríamos começar a corrigir isto. Graças a Deus temos este podcast. As pessoas têm aquele hábito de dizer o seguinte: a vida é urgente. Isto haverá uma péssima moda. Porque a vida é urgente. Nós estamos aqui, temos que curtir. Imagina lá eu morrer amanhã. As pessoas dizem isso. Imagina eu morrer amanhã. Eu tenho que comer, beber do bom e do melhor agora. Agora eu poderia colocar um outro imagina para a pessoa. Imagina você não morrer amanhã e você viver 50 anos, como é que você acha que vai ser essa tua vida de lá para frente? São estas pessoas que, por a ironia do destino, elas se tornaram pais, chefes de família, depois se tornaram avós, e elas passaram maus hábitos aos seus netos, aos seus filhos. É por esta razão que nós acabamos tendo problemas muito sérios. Estou a falar aqui de bases mesmo sobre a gestão do nosso salário. Então temos uma péssima gestão do nosso salário. Chega gente que nem sequer sabe que existe uma forma de nós organizarmos o nosso salário. Essa mesma questão que eu queria aqui tocar, né, da questão disso não vir ainda, né, desde a nossa infância, porque, Arcélio, nós sabemos que as coisas acontecem da seguinte forma, né, muitas vezes nós vamos em busca do primeiro emprego, muito jovem vai em busca do primeiro emprego, às vezes mesmo porque quer a tal dita independência. E o que é que significa independência para o jovem naquele momento? É poder desejar um celular e comprar com o próprio dinheiro. É poder sair, viajar
comprar com o próprio dinheiro sem precisar pedir aos pais, né? Porque o jovem já está ali cansado, está toda hora a ouvir não, porque organizou-se um passeio na escola, tem que sair com os amigos, ele chega ali, pede ao pai, à mãe, não, porque tem despesas, precisamos fazer isso, ele quer comprar alguma coisa, roupa, um objeto, qualquer coisa que seja que esse jovem queira, então está ali a ouvir a mãe, o pai, não dá. Então vamos começar esse assunto ainda do jovem que estava a estudar, saiu da academia, está ainda em casa dos pais e ele começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar e fica à espera desse mesmo salário. E porque este jovem começou a trabalhar justamente para poder comprar aquele iPhone 15 que ele via, né, com os amigos, ele começou a trabalhar porque ele queria comprar a sapatilha, porque lhe foi ensinado que quando você começar a trabalhar, você vai poder ter dinheiro de comprar a sapatilha que você quer. Você vai poder comprar esses objetos que você quer. Então, esse jovem vê o salário dessa forma, que quando começar a trabalhar, receber, eu hei de usar aquele dinheiro para comprar essas coisas que eu quero. Exato. Falaste uma coisa tão interessante, que é, os jovens, na verdade, procuram por liberdade. Liberdade para fazer o que eles querem, o que eles desejam, realizar os seus sonhos. Mas o que acontece é que esta liberdade se torna libertinagem, ok? Eles acabam fazendo coisas fora do comum e fora do normal. E esta libertinagem, ela é gerada pela raiva, pelo ódio. Muita gente que cuida mal do seu dinheiro, incluindo do seu próprio salário, ela é movida por raiva. Está com raiva. E está com raiva de quê? Está com raiva daquilo que os seus pais não fizeram na altura, é o que a Alda estava a dizer, porque ele queria uma coisa, naquela altura os pais não estavam em condições de dar, porque ele queria ir a um lugar, os pais não estavam em condições de pagar aquele passeio ou aquela viagem. Então, para muitos jovens, o consumo descontrolado do salário e dos seus rendimentos é movido por raiva. Mas esta raiva também, este consumo descontrolado, ele também deriva da falta de instrução, ok? A principal base é esta, porque hoje em dia, se há algo que está em déficit na nossa sociedade, é instrução. Este é um assunto bastante sério, é instrução. Mas instrução por parte de quem? Por parte dos pais. Hoje nós encontramos várias famílias em que em casa não se conversa sequer. Dificilmente você encontra uma família na mesa falar sobre dinheiro, uma família na mesa falar sobre saúde financeira, uma família na mesa, os pais a partilharem como é que eles dividem as despesas e etc. Dificilmente você vê isto, ok? Então aquela pessoa vai crescendo e para ela está mais do que claro que quando ela tiver o seu primeiro dinheiro, o que ela vai fazer? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E a vida o que faz? Para todo mundo que diz, olha, deixa a vida me levar, a vida leva de verdade. Então ele pega no dinheiro, começa a atender essas futilidades. Mesmo na altura que ele começa a adquirir uma certa responsabilidade ou tem assuntos sérios por atender, ele já entrou no piloto das futilidades. Ele já começou a usar aquilo que deveria ser investido, a usar atendendo passivos. Passivos o que é? São coisas que gastam dinheiro. Porque este jovem que está a gerir mal este salário, o que ele fez? Ele pegou no salário e comprou o telefone, pegou no salário já quer comprar um carro, pegou no salário já quer mudar o seu guarda-fato. Há muitos jovens que têm guarda-fatos caros, bastante caros, com o salário. Mas este jovem tem a vida totalmente desorganizada. Este jovem não tem a capacidade de separar parte do seu salário. Por quê? Porque ele não sabe. E nem sequer eu sempre paro e digo, mas este indivíduo está a fazer isto de propósito ou porque ele não sabe? A maioria não sabe, a outra maioria faz porque é propositado mesmo, aquilo virou hábito por causa do seu meio, porque o meio também molda-nos, sobretudo aqueles jovens que vão trabalhar na banca. A banca é um dos locais que mais desvia os jovens. Os jovens que estão na banca, na maioria deles, estão sufocados de dívida. Na maioria deles, eles entram na banca e eles veem aquela vida luxuosa, vê aquela gravata cara, vê aquela camisa cara, depois vê outro colega chegar de um Marquex. E o que faz este jovem que está na banca? Percebe que, olha,
A vida é feita de consumo, o meu salário é para consumo. É por esta razão que encontramos, em termos de taxa de endividamento, se nós olhássemos para áreas com a maior taxa de endividamento, a área financeira, por incrível que pareça, é a área com os maiores endividados, bancários endividados, bancários vivendo de forma aparente, bancários desviando o próprio salário e desviando até sonhos das suas famílias. Nós estávamos aqui, Arcélio, a falar estávamos aqui a falar dessa questão do jovem. Primeiro, né, ele vai em busca desse primeiro emprego por causa da revolta, né? Revolta por causa daquela falta que ele tinha, porque ele chegava aos pais, queria dinheiro e eles não conseguiam dar a ele. Então, nós estamos a assumir dessa forma que era suposto começarmos a falar de salário antes mesmo desse jovem ter contato com o emprego. Porque o que nós estamos a perceber é o jovem vê o salário dessa forma, como uma coisa que vai resolver os seus problemas de consumo. O Arcélio estava aqui a falar da questão de usar o salário como semente, mas se eu vejo o meu salário como algo que vai resolver os meus problemas de consumo, como é que eu posso chegar até ao ponto, né, de usar o meu salário como semente? Para mim, a forma como eu acredito, ou como eu aprendi vendo pelas experiências que eu tive, né, o salário para mim é o que vai resolver os meus problemas de consumo. Vai me comprar cabelos, para pintar as unhas, para comprar aquele sapato, né, da moda, para comprar roupa e coisas dessa natureza. Bom, o que eu vou dizer é o seguinte: se o teu salário não chegar em 5 dias, não vai acontecer nada. Ninguém vai morrer. Se o salário não chegar em 5 dias, ninguém vai morrer. O que quero dizer é o seguinte: muita gente vê o salário como algo que chega e já tem várias coisas por resolver, não é? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ativar a nossa consciência e criar hábitos de choque quanto ao uso do salário. É bom o salário entrar... isso é difícil para muita gente. É bom o salário entrar e eu assistir o salário no mínimo por 24 horas. Ficar a assistir o salário no mínimo por 24 horas. Esta é uma técnica. Uma técnica muito difícil. Eu sei que serei atacado e estou pronto para ser atacado, ok? Isso já não começou a ser atacado. Eu já estou a imaginar aqui o nível de comentários. Sim, porque, por exemplo, falei sobre os bancários. Que fique claro, eu estou a falar a verdade. Quando as pessoas já ouvem a verdade, é normal que elas ficam revoltadas, chateadas, mas a verdade não deixa de ser verdade. Eu peguei uma amostra que são os bancários, que é uma realidade. E como é que nós vamos tratar isto? Eles precisam mudar. Só isto, só. Agora, não falar, eu estaria a ser hipócrita, né? Então, precisamos ter essa capacidade de não ter emergência com o salário. Ponto número 1. Você não pode ter emergência com o salário. Para todo mundo que tem emergência com o salário, significa que é o péssimo gestor de dinheiro. Para todo mundo que chega, já tem emergências, já tem chamadas, já tem muitas contas espalhadas, significa que esta pessoa está com uma péssima gestão do seu dinheiro. Ok? Então, precisa começar a refletir acerca disto. E por que eu digo isto? Porque ela não tem reservas para atender. Tem que chegar à altura em que o salário chega. Não só esperar 24 horas, como também conseguir segurar este salário por mais de 10 dias. Segurar este salário por mais de 20 dias. Eu sempre digo, talvez tu perguntes, Alda, talvez tu perguntes, como? Como é que eu vou fazer isto? Como? É tanta pressão. Eu preciso ser frio. Para que eu consiga... Há muita gente que olha para mim hoje, pensa que eu tive berço de ouro. Eu não tive berço de ouro. Eu sempre tive, por sorte ou azar, não sei como é que isso sucedeu, mas sempre tive boa gestão financeira e sempre fui frio. Eu sempre digo frieza financeira. E frieza financeira assemelha-se a nós sermos um pouco cacatas, né? Um pouco agarrados, não avarento, mas ser frio mesmo financeiramente. Então, nós seguramos este salário por um tempo. Depois de segurar o salário por um tempo, a coisa seguinte é nós atendemos a nossa estrutura financeira. Nós atendemos processo de gestão. Porque muita gente acaba falhando com o seu salário. Por quê? Porque falha nos processos de gestão de salário. Não sabe para onde é que deve ir, não sabe como é que deve dividir o salário. Se nós fizermos aqui uma pergunta, vamos nos fartar de rir. Perguntamos o seguinte aos nossos telespectadores: você sabe como separa-se o teu salário? Acredita, mais de 75% não sabe como separa-se o salário. Eu posso fazer uma outra pergunta.
Você sabe para onde é que vai o dinheiro do teu salário? Mais de 75% não sabe para onde é que vai o salário. Eu faço mais uma pergunta. Você trabalha mais de 15 anos, há mais de 20 anos. Você sabe dizer-me por que não tem uma reserva financeira? Por que não tem uma poupança? Mais de 75% não sabe por que não tem a sua reserva financeira. Por que não tem uma poupança? Está bem, você trabalha cerca de 3 anos, porque talvez vamos pensar que isto é para quem trabalha há 10, 15 anos, 20 anos. Se trabalha há 5 anos, trabalha há 4 anos, você sabe dizer-me por que não tem uma poupança? Nós podemos começar este debate aqui, vamos nos fartar de rir, vão cair-nos as lágrimas, mas no final do dia nós vamos perceber que a nossa desorganização financeira não faz sentido. Realmente, é mesmo isso, mas antes, né, de nós aprofundarmos esse assunto, eu vou deixar vocês continuarem aí a comentar sobre a questão de deixar, principalmente sobre a questão de deixar o salário na conta 24 horas. Eu já vi uma vez na página as pessoas já dizerem que sequer consegue um minuto. Na verdade, a pessoa fica a ansiar o salário antes mesmo dele cair na conta. Então, mal entrou, já fez transferências. Sim. Já fez transferências. Mas, Arcélio, eu gostaria de voltar para o jovem que nós iniciamos, né? O jovem do início da nossa conversa, que ele começa a trabalhar e ele não teve instrução de para que serve o salário ou como é que ele deve usar o seu salário. Então não estará assim a recair a responsabilidade disso sobre os pais do jovem. Como é que os pais devem lidar ou qual seria o papel do jovem? Nós estamos a falar da questão do primeiro emprego, né? Qual seria o papel dos pais nesse momento antes do jovem entrar no primeiro emprego ou receber o primeiro salário ou mesmo quando ele encontra o seu primeiro emprego? Eu gostei da tua pergunta, é muito inteligente. Eu sempre digo o seguinte, a nossa sociedade precisa que os pais voltem a ser ensinados a ser pais. Ok? Porque o que está acontecendo agora? Muitos pais não sabem qual é que é a sua responsabilidade como pai. Muitos pensam que a sua responsabilidade é colocar prato na mesa. Pensam que a sua responsabilidade é colocar dinheiro na casa. Mas a responsabilidade de um pai, de um chefe de família, vai para além disto, não é? Então, eu digo, antes de nós falarmos sobre a instrução ou a falta de instrução para os jovens, nós temos que falar sobre a preparação ou a falta de preparação de alguns pais. E a maioria dos pais, eu arrisco-me a dizer, acima de 85% não foram preparados para ser pais. Okay? É por isso que nós temos uma juventude desviada. Por quê? Porque não teve o seu pai ali. E, por vezes, nós acabamos terciarizando a responsabilidade do pai. E acabamos dizendo o seguinte, porque as escolas de hoje não formam. Não, a responsabilidade da escola, Alda, é ensinar matemática, ciência, física, química e por aí vai. Mas quanto àquilo que são as bases para a vida, ok, isso deve ser ensinado pelos pais, ok? Então, qual seria essa responsabilidade do pai? Sentar com o filho e dar aula sobre educação financeira. Mas a pergunta é, ele vai ensinar como se ele também não sabe? É que esse mesmo pai, na verdade, o filho até acabou aprendendo os maus hábitos do pai, vendo a forma como o pai usa o dinheiro. Então nós estamos na desgraça. Nós percebemos que esse problema é muito mais grave do que nós podemos imaginar. É muito mais grave. Quem deveria ser exemplo de bom comportamento para nós é um péssimo comportamento. Está a comportar-se de forma errada. Porque os pais o que fazem? Já se endividou, o filho vê, já foi sendo cobrado dívida em casa, o filho vê, já lutou com a agiota, enfrenta os filhos, o filho vê, já voltou. Olha, sabe que há pais que têm coragem de voltar para casa bêbado, insultar a mãe, que o filho vê. Há pai que tem coragem de colocar vasilhas de cerveja na geleira, onde o filho coloca o refrigerante, o filho vê. Este é um péssimo pai. É um pai muito mal comportado. Pai mal comportado, o que é que vai gerar? Os frutos quais vão ser péssimos. Então estamos a falar de um jovem que está desviado. Então a juventude na totalidade está desviada. Eu só posso falar tanto para o pai, que é uma criança, tanto para o jovem, que também é criança. Onde é que ele vai encontrar essa instrução? Ele vai encontrar essa instrução aqui conosco, aqui. Nós é que vamos salvar. Talvez este jovem tenha que voltar, que é o grande peso de alguns jovens. Ele é obrigado a ser pai do pai dele, né? Começar a ensinar coisas que o pai deveria lhe ensinar, ele começa a ensinar o pai. Então, os pais falham
os pais estão a falhar, os pais falharam nessa instrução, tanto financeira, como em modus operandi de estar na sociedade, nós falhamos muito. Então temos que correr atrás do prejuízo, mas é aquilo que eu estou a dizer. Não vale a pena nós culpabilizarmos esses pais, porque eles também tiveram o pai do pai deles, que também não tinha nenhum conhecimento, estava desprovido de conhecimento, para não dizermos burro, né? Então, estamos perante isto, só podemos pegar o jovem e tentar lhe instruir. Realmente. Então agora nós estamos numa situação que esse mesmo jovem, né, não conseguiu ter instrução e por causa disso ele usa mal o salário. Aqui nós estamos ainda a buscar, né, as causas, mas esse jovem que usa mal o salário, no primeiro salário eu acredito que muitos dos jovens nem conseguem sentir isso, né? É primeiro salário, a pessoa vai ali, compra aquilo que queria, compra, né, as suas necessidades. Afinal de contas, essa pessoa ainda está em casa dos pais, não tem assim tantas despesas. Mas depois do primeiro salário, as despesas começam a aumentar, né? Esse jovem começa a perceber que não é só aquilo que ele precisa de mais coisas, se calhar até mesmo, por mais que ele não tenha necessariamente uma responsabilidade em sua casa, até porque está em casa dos pais, o máximo que ele irá fazer, talvez será contribuir ou dar uma ajuda, né, naquilo que já era o orçamento dentro de casa, mas quando ele começa a ganhar dinheiro, nós sabemos muito bem que aí surgem outras necessidades. Então o jovem começa a perceber que aquilo que ele considerava a solução dos seus problemas não é bem assim, não é a solução dos seus problemas. Então de certa forma ele sente-se enganado, ele pode até ficar frustrado, né? Porque ele foi educado, ok, vá à escola, estuda e você terá dinheiro para poder pagar as suas despesas, mas o mundo, né, está a mostrar que não é bem assim. Percebo que o Arcélio tem algo para comentar por cima disso. Não é algo para comentar, é falar acerca disto mesmo. O que eu vejo é que os jovens vivem durante muito tempo num mundo de ilusões, não é? Por exemplo, há uma altura que ele acha que tem salário suficiente para até ele ser rico, o que é mentira. O salário não te torna rico de forma alguma. O que acontece é que durante muito período os jovens vivem numa ilusão com o seu salário até o dia que tem contato com aquilo que eu chamo de choque de realidade. Só isso, ok? E é o que estavas a falar. Quando nós começamos a trabalhar, nós não percebemos que nós temos algumas responsabilidades e nós acabamos entrando em maus hábitos. E estes maus hábitos viram vícios e quando chega o momento de choque da realidade, nós percebemos que nós estávamos errados e que aquele dinheiro que parecia muito se torna pouco. O que isso significa em outras palavras? Começamos a receber salário e nós centramos as nossas atenções para o telemóvel, para o crédito, para as curtições, para a bebida, para a roupa, para sair com as meninas, para tudo isto. E quem que atende a renda de casa, quem que atende as despesas de casa é o nosso pai, ok? Só que ao longo do tempo, esta história de nós atendermos a nossa vida de curtição, a nossa vida desviada se torna um vício, ou seja, o teu salário é de 20 mil meticais e está mais do que claro que todos 19 mil meticais vão para estas coisas. Só que depois vai chegar um momento de choque da realidade, aquele momento que a namorada diz o seguinte: olha, eu estou farto de te ver em casa dos teus pais, tu precisas começar a arranjar alguma coisa. É como se surgisse uma nova despesa, a despesa de ter que pagar a renda de casa, a despesa de ter que pagar o rancho de casa. Mas como é que eu vou pagar o rancho de casa? Como é que eu vou pagar a renda de casa se o meu salário já está totalmente desviado para coisas fúteis? Então, o jovem tem contato com aquilo que eu chamo de choque de realidade. Logo, a maioria dos jovens começam a sua vida de adulto já endividados. Muitos jovens que deveriam começar a sua vida de adulto de forma saudável financeiramente, começam esta vida já com problemas, já descontrolados, já viciados. É aqui onde entra o segundo maior problema da nossa juventude. O segundo maior problema da nossa juventude é o endividamento. Veja que ele passou ali uma vida de ilusões, aí de repente já está a atender a responsabilidade da namorada, aí de repente ele já está pressionado. Por quê? Porque durante muito tempo, Alda, eu não sei como é que é com o teu namorado, durante muito tempo o teu namorado te engana, te ilude, diz que ele tem carro, mas o carro é do pai.
ele te ilude, diz que vive em casa, é casa dele, é casa própria, que o pai vai deixar aquela casa, vai morar na Matola e ele vai ficar com a casa da cidade. Está a enganar-te. Mas Arcélio, nós sabemos que essas coisas, né, para a maioria dos jovens não parecem assim tão simples quando nós estamos aqui a falar. O Arcélio estava a falar da questão de cortar as despesas, mas como é que um jovem que sequer sabe para onde vai o seu dinheiro irá cortar despesas? Porque ele não sabe o que é essencial para si. Ele não sabe quais são as suas prioridades, o que é que ele faz gastar mais, o que é que ele faz gastar menos. Então, por onde é que ele deve começar? Eu gostei dessa pergunta. Talvez tenha sido a melhor pergunta deste podcast. Bom, existe só uma ferramenta, uma única ferramenta que muitos jovens deveriam usar se quiserem realmente gerar saúde financeira por meio do seu salário, por meio do seu rendimento. Esta ferramenta chama-se orçamento doméstico. O orçamento doméstico, ele dá-nos com clareza, dá-nos clareza daquilo que nós fazemos com o nosso salário, ele dá-nos clareza daquilo que nós não deveríamos fazer com o nosso salário, ele dá-nos clareza de onde é que o nosso dinheiro vai. Eu arrisco a dizer que todo jovem que usa de forma saudável o orçamento doméstico não tem problema financeiro. Eu arrisco a dizer todo jovem que usa de forma saudável o orçamento doméstico, este jovem tem maior probabilidade de crescer e até tem maior probabilidade de perceber com clareza se ele precisa reduzir um pouco mais alguma coisa, se ele precisa aumentar um pouco mais alguma coisa, ou se ele precisa fazer um pouco mais de dinheiro. Este jovem que usa esta ferramenta, ele já vai ter aquilo que eu chamo de consciência financeira. Na consciência financeira, nós temos clareza do quanto nós estamos a receber e quanto é que nós estamos a gastar. É uma e única ferramenta que lhe ajuda a perceber isto. Chama-se orçamento doméstico. Marcelo também quer falar da ferramenta orçamento doméstico. Muitos de nós, acredito que já ouvimos falar, né, sobre essa ferramenta, orçamento doméstico, mas já agora, será que nós verdadeiramente sabemos o que é um orçamento doméstico e como é que ele funciona? E como é que nós podemos aplicar isso, né, usar para que essa ferramenta possa realmente nos ajudar a administrar o nosso salário? Uau, estou feliz com as tuas perguntas hoje, está muito... Estás muito profundo. Exatamente. Muita gente realmente não sabe o que é um orçamento doméstico. E eu percebo, né? Nós não fomos ensinados sobre isto. O orçamento doméstico, nós poderemos olhar como aquela ferramenta que nos ajuda a ter clareza financeira, ok? Por meio da colocação daquilo que é o nosso rendimento e da colocação dos nossos gastos, ok? Ou, por meio do orçamento doméstico, nós conseguimos perceber o que é que nós oferimos, o que é que nós ganhamos e o que é que nós gastamos. Este orçamento doméstico, ele pode ser usado por meio de aplicativos. Hoje em dia existem aplicativos, já agora vamos lançar brevemente o aplicativo do orçamento doméstico que lhe ajuda a calcular de forma automática os teus rendimentos, os teus gastos, mas também pode ser feita por meio de um Excel, uma folha de Excel inteligente. Hoje existem várias folhas de Excel inteligentes. Se aprovares, podemos aqui oferecer esta folha de Excel inteligente, mas também pode ser feito por meio de um bloco de notas. Muita gente, porque as pessoas vão colocar desculpas, não tenho aplicativo, não sei fazer Excel inteligente, então pega um papel e caneta e faz um bloco. E como é que ela funciona? Funciona da seguinte forma: eu vou criar uma espécie de uma tabela, nesses formatos que eu falei aqui, eu vou colocar qual que é o meu rendimento, são 100 mil meticais, são 200 mil meticais, são 50 mil, 10 mil meticais, por aí vai, eu vou colocar qual é que é o meu rendimento, e de seguida eu vou arrolar tudo que eu vou fazer durante o mês, desde despesas ligadas à água, à energia, a seguros, à alimentação, à saúde, a transporte. Eu vou arrolar tudo, até aquela despesa mínima do café que eu tomo ali na esquina do trabalho, eu vou colocar nesta planilha, e esta planilha, desta forma, ela automaticamente gera-me clareza financeira. O Arcélio estava aqui a explicar como é que funciona o orçamento doméstico. Este nosso podcast tem muito assunto. Nós estamos aqui a falar sobre salário. Há muita coisa que nós precisamos aqui destrinchar acerca do salário. Eu acho que uma coisa interessante seria talvez trazermos uma parte 2 do nosso podcast. Espetacular. Só que na parte 2 eu gostaria de trazer algo um pouco mais prático, né? Porque sempre que nós falamos de salário, as pessoas jovens, ok, vamos fazer um exemplo de 100 mil meticais, coisas assim. Então as pessoas começam a pensar
pensar que é sobre a quantidade de dinheiro. Sempre que nós falamos de organização financeira, as pessoas tendem a pensar que é sobre a quantidade de dinheiro. Então, eu gostaria que fizesse de uma forma um pouco mais prática. Como é que você pode gerir 10 mil meticais, por meio disso, 10 mil meticais, ou mesmo 8, né? Considerando aquilo que é o salário mínimo. Exato. Considerando aquilo que é o salário mínimo, como é que você pode fazer a gestão desse valor do salário mínimo e, por meio disso, conseguir, né, usar esse salário como semente, tal como disse o Arcélio anteriormente. Mas agora, Arcélio, nós já estamos mesmo... estamos com pouco tempo. Estamos com pouco tempo. Eu estou a perceber que o tempo de Atena é mesmo... Estamos mesmo com pouco tempo. Então, vamos falar de ações práticas, né? De ações práticas que vão ajudar todo aquele, né, que tem um salário a poder lidar melhor com o seu salário, a poder organizar melhor o seu salário, para que isso deixe de ser um problema, né? Bom, primeiro, deixa-me só ressalvar o seguinte, não tem nada a ver com a quantia de dinheiro, tem a ver com a qualidade de gestão, ok? Não é que o salário é pouco, é muito, não. É a forma como nós gerimos este salário que faz diferença. É por esta razão que tem pessoas com salário de 200 mil meticais endividadas e descontroladas financeiramente, e tem pessoas com salário de 10 mil meticais vivendo saudavelmente como se elas recebessem 1 milhão de meticais. Por quê? Porque elas aprenderam ferramentas de gestão. Agora aqui quase que no término é importante perceber o seguinte, eu quero que fique na mente das pessoas isso, talvez podemos depois ressalvar como é que nós podemos considerar isto, mas que fique na mente das pessoas que o salário é semente. Okay? Ele é semente, e se ele é semente, ele tem que ser jogado na terra, tem que ser plantado. Para quê? Para poder reproduzir. E se nós começarmos a perceber isto, vai chegar a um nível extraordinário. Eu gosto deste nível, em que nós não mais dependemos do salário. É algo espetacular. Nós chegamos a um nível em que temos várias fontes de renda. Como é que nós vamos ter várias fontes de renda? Quando nós pegamos no nosso salário, nós plantarmos o nosso salário, jogarmos o salário na terra e ele começar a germinar e gerar-nos excelentes frutos. Então, para isto, o que eu quero ressalvar aqui, ou fazer um lembrete, é que nós precisamos ter uma espécie de consciência financeira. A consciência financeira ajuda-nos a ativar estas todas as ferramentas, e depois daqui é que nós passamos para aquele podcast um pouco mais prático. Na prática, o que é esta semente? Na prática, estes 10 mil meticais, o que eu vou fazer? Na prática, como é que eu vou distribuir este todo o valor? É mais ou menos por aí. Mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade, espero ter ajudado aqui o máximo possível, apesar de eu achar que terá faltado aqui tanta coisa. Vamos deixar aqui muita gente com saliva na boca. Também tive mesmo essa impressão. Parece que esse podcast foi mesmo muito rápido, mas eu estou a ver aqui o tempo. O tempo diz-nos outra coisa, né? Mas quando a conversa é interessante, eu acredito que é sempre assim. Mas você que está aí desse lado, não precisa preocupar-se, tal como nós dissemos, teremos parte 2 deste nosso podcast, onde nós iremos falar, né, de um valor mesmo. Nós iremos dar um exemplo prático. Como é que você pode fazer essa organização financeira partindo de um valor básico, 10 mil meticais, que é isso que nós estávamos aqui a falar. Foi um prazer imenso estar consigo desse lado. E aproveite também, deixe suas sugestões para o nosso próximo podcast. E já íamos esquecendo, Arcélio, esse assunto que nós estamos a falar aqui de gestão de salário, eu pude ver que este é um dos assuntos da organização financeira, é um dos assuntos que irá constar do evento dia 9 e 10 no Freedom. O Freedom, o qual nós queremos convidar aí mais pessoas. Vem aí o Freedom, que é um evento de 2 dias. O que acontece é o seguinte, na verdade, quando nós conseguimos ter o salário como semente, multiplicamos e ele nos gera múltiplas fontes de renda, nós conseguimos alcançar a liberdade. E é sobre isto que nós vamos falar neste evento, que é o Freedom. Teremos aí alguns convidados, eu quero aqui mais uma vez convidar. Serão 2 dias com várias temáticas ligadas à área financeira, temáticas ligadas à área empresarial, temáticas ligadas à liberdade no verdadeiro sentido. Eu vou trazer aqui conceitos avançados do que é a liberdade e como é que nós podemos começar a usufruir desta liberdade, porque a gente nota hoje em dia, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo condições, as pessoas acabam não conseguindo usufruir da vida, acabam não curtindo os melhores momentos das suas vidas. Então, vai ser sobre isto que nós vamos tratar no Freedom. Aproveitar para aqueles que têm um negócio. Nós vamos tirar uma parte do negócio para tornar este negócio um pouco mais autogerenciável. O que é isto de autogerenciável? Permitir que ele tenha sistemas, estruturas, mas também permitir que ele venda um pouco mais. Teremos profissionais que vão falar sobre vendas neste evento. Então, é o melhor evento para estar neste princípio do ano. Ok, são 2 dias. 2 dias que nós vamos
pegar em cada tema, vamos desmistificar esses temas para que você saia lá rico de conhecimento. Quero agradecer mais uma vez por ter lembrado-me acerca disto. Obrigado. Realmente é o que nós costumamos dizer sempre. Se você quer realmente ser uma águia, você precisa começar a andar com as águias, né? Não dá para ser uma águia a andar, não sei, com as formigas, com os pombos ou qualquer outro animal. Então é justamente isso que este evento irá lhe oferecer, um networking poderoso e poder também aprender de quem conhece o processo, de quem já passou, né, por tudo isso que você está a passar neste momento. Afinal de contas, nós não precisamos cometer erros. Existem pessoas que podem nos ajudar a não cometer esses erros. É isso. Nós nos despedimos com vontade de ficar, né? Até que o assunto estava muito bom aqui, nos despedimos com vontade de ficar, mas com promessa de voltar na próxima oportunidade com aqui a segunda parte desse nosso assunto. Obrigado.